Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto presente na obra Histórias Assustadoras para Contar à Noite, editado originalmente por Stephen Jones e ilustrado por Randy Brooker. Ele é da editora Pipoca e Nanquim. Antes de começar, no entanto, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo / áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rapidinho e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? A Dama de Lado, por Linda E. Rucker. Uma família desapareceu, 60 anos após os moradores anteriores da casa terem morrido em circunstâncias misteriosas. Uma velha casa de procedência ancestral, desconhecida e talvez maligna. Um espectro conhecido enigmaticamente apenas como a Dama de Lado e uma pequena cidade sob o domínio do terror por mais de 100 anos. Toby falou. Não estamos dominados pelo terror. Calha a boca, disse Steve. Ela continuou a ler. Aquela que hoje é conhecida como a Casa Belmont foi desmanchada na Inglaterra, trazida para a pequena cidade de Ellington, Virgínia, nos Estados Unidos, e remontada por um homem que fez fortuna com estradas de ferro por volta da virada do século XX. Sua amada esposa queria viver em um castelo. Mas a Casa Belmont não é bem um castelo, mas era na época, e ainda é hoje, a maior e mais suntuosa casa da cidade. Toby perguntou. O que é suntuosa? Chique. No início, o homem das estradas de ferro e sua esposa realizavam frequentes recepções em sua casa. Eventos e feriados para os quais toda a cidade era convidada. Festas e até alguns bailes. Mas após cerca de 1 ano, tudo subitamente parou. A casa foi fechada, o homem e sua esposa raramente saíam, e na ocasião seguinte em que alguém ouviu falar deles, ambos estavam mortos dentro da residência, por causas desconhecidas. O que isso significa? Perguntou Toby novamente. Significa que não sabe o que os matou. Raiva? Sugeriu Toby. Ele andava obcecado com raiva naqueles dias, tendo visto algo a respeito na internet ou na escola. As pessoas não simplesmente pegam raiva, Toby. Não é como ficar gripado. Agora, pare de interromper e me deixa terminar de ler isso para você. A casa permaneceu fechada por mais de 60 anos, afundando em sua própria decadência. Mas nos meses que precederam a chegada dos Belmont, no fim dos anos 1960, ela fervilhava de atividade novamente, com operários revitalizando e restaurando o lugar. Quando a família Belmont chegou, mãe, pai e 3 filhos adolescentes, pareceu no início que o lugar poderia realmente voltar à sua velha, ainda que breve, glória. Nat Belmont era um senador com uma carreira política e promissora. Alguns diziam que ele seria governador dentro de poucos anos. A esposa de Nat, Thelma, havia sido professora antes de se casar com ele e ter filhos, e como o principal casal que havia morado ali, eles abriram a casa para festas e celebrações. Mas, após alguns meses, a estranheza recomeçou. As pessoas diziam que Kathleen Belmont, a mais velha das 3 adolescentes, vinha tendo um comportamento estranho. Ela contou aos amigos da escola que alguém que atendia por Dama de Lado havia ido morar na casa. Um de seus colegas relatou que, quando um professor a repreendeu por dormir na aula, ela afirmou que a Dama de Lado a acordava o tempo todo tentando deitar na sua cama. Não muito depois disso, os pais de Kathleen a tiraram da escola de vez. Eles mencionaram a algumas pessoas que a estavam levando
para se consultar com médicos, mas a cidade ficou empolvorosa com os rumores. Seus amigos contavam que ela afirmava ter invocado um demônio e a história era que a família havia procurado um sacerdote para exorcizá-la, embora o clérigo local tenha negado qualquer conhecimento de tal coisa. Então, na noite do Dia das Bruxas, em 1969, a família inteira desapareceu. Não havia sinais de violência ou atividade criminosa. Não havia sinal de nada em absoluto. Bagagens, bolsas, dinheiro, documentos, chaves, todas essas coisas que uma pessoa levaria se estivesse em fuga, tinham sido deixadas para trás. Além do mais, não havia uma única insinuação de algum escândalo que pudesse ter feito a família dar um passo tão drástico. Apesar disso, os esforços dos agentes da lei se focaram no desaparecido Nat Bilmon, mas, apesar de uma busca em âmbito nacional, nenhum rastro dele ou de sua família jamais foi encontrado. Em Ellington foi diferente. Os rumores de que Kathleen havia assassinado todos eles se intensificaram ao longo dos anos. Seus pais e seus irmãos mais novos, Hugh e Sarah. Mas ela havia sumido, assim como os demais. Muitos dizem agora que o espírito de Kathleen, afligido pelos demônios, assombra a abandonada casa Bilmon, atraindo passantes incautos para a mesma sina a qual ela levou sua família. Por ora, ao que parece, a verdade sobre a casa Bilmon permanece desconhecida, a menos que o Assombrações Reais decida fazer uma visita e desenterrar seus segredos de uma vez por todas. Tem uma dica sobre uma casa assombrada em sua cidade? Mande a história pra gente e quem sabe não a publicamos em nosso site. Talvez até façamos um episódio do programa Assombrações Reais sobre ela. Agradecimentos a Hannah B. por nos enviar essa história. Lembrem-se, continuem mal assombrados. Toby comentou: esse programa é idiota, não é de verdade. Steve tentou não demonstrar ao irmão caçula o quanto estava exasperada com ele. Mas é o nosso favorito. É o seu favorito. A gente podia ir lá, conferir a casa e talvez mandar para eles algo sobre ela. De repente eles vêm investigá-la. Não seria bacana? Talvez a gente até apareça no programa. Se são de verdade as coisas que eles dizem sobre fantasmas no programa, disse Toby, como é que mamãe nunca tenta entrar em contato com a gente? Steve, que estava ajoelhada em frente a ele, colando estrelas recortadas no velho sobretudo que ele estava usando, um manto de feiticeiro, ela garantira a ele, sentou-se sobre os calcanhares e respondeu: porque a mamãe está em paz. Fantasmas assombram lugares quando não estão em paz. A mamãe está triste por ter nos deixado, mas ela sabe que estamos bem, então não precisa assombrar nada. Enfim, ela disse que sempre estaria com a gente. Lembre-se do que ela nos disse. Procurem por mim na luz da lua e no vento. Quando a gente olhar para a lua hoje à noite, podemos pensar nela cuidando da gente. Ela entregou a ele uma vareta com tiras de cartolina amarela e laranja grudadas com uma fita na ponta. Aí está a sua varinha de feiticeiro. Toby olhou para ela, hesitante. Não entendi. São chamas saindo da varinha. Ela deu um abraço nele e comentou. Você tá parecendo um mago poderoso. Fantasia tá incrível. O que ele realmente parecia era um menininho triste e ansioso, engolido por um sobretudo que seu pai não usava mais. Ela sentiu que havia traído sua mãe porque não tinha se fantasiado esse ano como havia feito em sua antiga escola, com a fantasia de bruxa que a mãe fizera quando ela tinha a idade de Toby e ajustava todo ano, conforme ela crescia. Steve tinha escutado que, quando se faz 12 anos, já se está velho demais para se fantasiar no Dia das Bruxas. Era difícil ser a criança nova em uma escola nova, em uma cidade nova. É claro, como se viu, acabou que metade daquelas crianças se fantasiou no fim das contas. Ela ficou ali sentada, nas aulas de matemática, estudos sociais e ciências, cercada de zumbis, gatos, vampiros e super-heróis, sentindo-se humana e vulnerável.
O dia das bruxas é da bruxaria. Era isso que sua mãe costumava dizer. Ela amava o dia das bruxas. Com semanas de antecedência, a casa era coberta de laranja e preto. Um esqueleto poderia estabelecer residência em uma cadeira de balanço, diante de uma das janelas da frente. Lápides falsas germinavam no jardim com epitáfios engraçados que ela tirava de um livro escrito por um homem chamado Edward Gorey, de Ed George, sufocado debaixo de um tapete. No ano anterior, no dia seguinte ao Dia das Bruxas, alguns pais foram falar com ela. Aparentemente, ela tinha ido longe demais, assustado os filhos deles. Ela teve que convidar as crianças para irem até lá, para algo inócuo, algo ridículo, como biscoitos e tangue, e mostrar o lugar para elas, mostrar que não era realmente a casa de bruxa e que nada de ruim lhes aconteceria. Steve nunca tinha visto sua mãe tão exausta como no fim daquele dia. Não admira eu não sair com os outros pais, ela dissera, embrulhada na cama, enquanto Steve levava xícaras de chá para ela. Meu Deus, como eles são chatos! São todos assim? Basicamente, respondeu Steve. Era a razão pela qual ela também não tinha muitos amigos. Isso nunca a havia incomodado até que sua mãe morreu. E ela e Toby tiveram que deixar a casa da bruxa, sua antiga cidade e tudo da antiga vida, e ela passou de poucos amigos a nenhum amigo nesse novo lugar. Vamos combinar uma coisa, ela agora disse a Toby. Eu te levo para brincar de doce ou travessura e quando acabarmos, vamos andando até a casa Bilmont. Se você achar que é muito esquisito ou muito assustador, a gente não entra, damos só uma olhada do lado de fora. Toby ainda parecia hesitante. Ela se inclinou para junto dele e sussurrou em seu ouvido, rosnando apatetada. Não vamos parar até pegarmos todos os doces. Ele riu e ela disse novamente, todos os doces. Tá bom, ele concordou, ainda dando risada. Tá bom, ela disse. Espera aqui, tenho que me vestir. Daí a gente come alguma coisa e vai. Seu vestido de bruxa estava muito curto e apertado, mas Steve não sabia como costurar ou como encontrar alguém que soubesse ajustá-lo. Ela supôs que seria o último ano que iria usá-lo. Ela cabia nele por pouco, mas ficava meio difícil de respirar. Magia em cada costura dele, era o que sua mãe dizia, para minha menininha bruxinha. Steve estava preparando cachorros quentes para o jantar deles quando seu pai chegou do trabalho. Morar com ele era esquisito, como morar com um estranho. O que ele era? Uma figura distante que ele só viu umas poucas vezes por ano até que, de repente, tiveram que se mudar para sua casa. Ele tentou, isso ela admitia. De vez em quando aparecia com uma pizza e uma pilha de Blu-rays anunciando que era a noite da família. Eles tomavam parte diligentemente. Os filmes geralmente eram infantis demais para qualquer um deles. Seu pai sempre caía no sono antes deles acabarem. Ele pareceu ligeiramente surpreso ao vê-los na cozinha, como sempre parecia, como se tivesse esquecido que tinha filhos. Steve disse, Oi, pai, quer que eu faça um cachorro-quente para você? Ele balançou a cabeça. O que vão fazer hoje, crianças? Vou levar o Toby para brincar de travessuras ou gostosuras. Bom, não cheguem tarde. Ele abriu a geladeira, encarou seu interior por um tempo, depois a fechou de novo sem tirar nada de lá. E tomem cuidado, ele acrescentou, enquanto deixava o cômodo, como se tivesse lembrado que aquilo era o tipo de coisa que pais deveriam dizer. A lua estava quase cheia e os espiava por entre os galhos pretos das árvores quando eles saíram. Passaram por um bando de personagens do Harry Potter e várias princesas. Todas essas casas estão com luzes acesas, por que não estamos parando? Toby perguntou. Tem casas melhores mais adiante, explicou Steve. Ela queria se afastar dos vizinhos, ir para algumas ruas onde ninguém soubesse quem eles eram e fossem atender a porta, sem aquela expressão que dizia, são aquelas pobres crianças da mãe morta. Onde pudessem ser só crianças normais.
Ela também queria mantê-los andando na direção da casa Bilmont, que ficava a alguns quilômetros de caminhada, meio longe para Toby, mas ela esperava que as travessuras ou gostosuras o distraíssem. Minha sacola está muito pesada, disse ele por fim. Ela despejou metade em sua própria sacola e entregou-a de volta a ele. Agora você está com todos os doces. Pode ficar com tudo quando chegarmos em casa. Meus pés doem. A lua passava ligeira por trás das nuvens e eles se viram caminhando por uma parte antiga da cidade, sem postes de luz. Bem quando Toby havia começado com "Não ligo mais para a casa assombrada, eu quero ir embora", eles chegaram. Steve não tinha sido capaz de encontrar nenhuma foto da casa Bilmont na internet, mas o que eles viram diante de si era melhor do que a imaginação dela. Recuada da rua, cercada por um portão de ferro, um vulto escuro e dilapidado contra o céu de outubro, ainda mais escuro. Ela e Toby ficaram ali por um momento. "Não tô gostando", disse o garoto. "Vamos para casa." "É assombrada, sabiam?" Veio uma voz de trás deles. Garotos da escola. Steve os reconheceu. Um par de gêmeos, um menino e uma menina. Ambos eram altos e pálidos, de cabelos escuros e curtos, e naquela noite vestiam calças jeans pretas e moletons pretos com capuzes. "Vocês também são Spurbs?" perguntou a garota. Steve então lembrou-se do nome dela. Taylor. E seu irmão chamava-se Tristan. "O que é um Spurb?" "Explorador urbano", respondeu Tristan. "Nós exploramos lugares abandonados." "Nós só viemos ver a casa assombrada", disse Steve. "Isso faz de você uma Spurb, contanto que faça do jeito certo", explicou Tristan. "E qual é o jeito certo?" "Fique calmo, não mexa em nada, deixe tudo como encontrou, não seja flagrado." "Esse era o plano", disse Steve, "mas não sou uma exploradora urbana. Sou uma caça-fantasmas." Taylor afirmou. "Nunca exploramos um lugar que dizem ser assombrado." 4 parecia ser demais para uma caça-fantasmas. Se estiver com muita gente, os fantasmas provavelmente não vão se revelar. É por isso que ninguém nunca tinha ouvido falar em fantasmas aparecendo em, digamos, estádios de futebol ou shoppings. Por outro lado, como dizia o ditado, a união faz a força. Steve perguntou. "Vocês conhecem aquele programa, Assombrações Reais? Talvez eles venham aqui investigá-la. Vim dar uma conferida para eles." "E por que eles contratariam uma criança?" perguntou Tristan. "Não é algo como um contratado", explicou Steve. "É como uma consultoria." "Não acredito em você", disse Taylor. "De todo modo, aquele programa fala de coisas falsas", acrescentou Tristan. "Essa não é falsa. Nossa avó conheceu a tal garota, Kathleen Bilmont. Elas eram amigas. Ela se lembra de quando tudo aconteceu." "O que ela acha que aconteceu com eles?" "Disse que não acredita que Kathleen machucaria alguém." "E quanto à dama de lado?" Taylor ergueu a voz. "Eu conheci uma pessoa que a viu uma vez." "Sério?" Taylor assentiu solenemente. "Ela disse que foi apavorante o que ela fez." Steve tinha quase medo demais para perguntar. "E foi o quê?" "Ela..." Taylor parou. "Ela ficou de lado." "Não seja malvada, Taylor." Tristan a repreendeu, mas Steve ficou constrangida. A noite estava sendo arruinada. Ela queria pegar Toby e ir para casa, mas não queria que eles, especialmente Taylor, pensassem que ela era covarde. Os 4 pararam e olharam para a casa diante deles. Steve teve a sensação de que a casa os olhou de volta, de que suas janelas vazias eram olhos. Steve e Toby esconderam nos arbustos suas sacolas de doces do Dia das Bruxas. Taylor e Tristan não tinham nenhuma e foram avançando cuidadosamente pelo jardim de grama alta.
Quanto mais eles se aproximavam da casa, mais o estômago de Steve se contraía numa bolinha. Tristan sussurrou: "Vocês trouxeram lanternas?" Ela meneou a cabeça. "A primeira regra do Spurb é sempre estar preparado", explicou Tristan e colocou uma na mão dela. "Vocês não têm nenhum equipamento de caçar fantasmas?" Kev e Laurie, os apresentadores de Assombrações Reais, sempre estavam preparados. Steve não havia nem pensado em como eles entrariam na casa. Isso, ao menos, não parecia ser um problema. Quando eles pisaram no alpendre, ela pôde ver que a porta da frente estava ligeiramente entreaberta. Steve se deteve e deixou que Tristan e Taylor entrassem primeiro antes de segui-los, segurando firme a mão de Toby. Eles moveram os fachos de suas lanternas ao longo do teto, das paredes. Estavam em um saguão vazio. Em frente a eles, um corredor desaparecia na escuridão, com portas de ambos os lados. O papel de parede pendia em tiras. Ela não conseguia discernir a estampa, mas estremeceu assim, porque subitamente ele a fez pensar em pele esfolada. E se as casas fossem como pessoas? E se elas se machucassem? E se fossem cheias daquelas emoções complicadas que as pessoas carregam dentro de si? O que aconteceria se você abrisse uma porta e deixasse esses sentimentos saírem? Taylor sussurrou: "Vamos lá pra cima." Então, alguém disse: "O que estão fazendo na minha casa, crianças?" A mulher que os encarava, segurando alto uma lanterna junto de um rosto enrugado, emoldurado por revoltos cabelos brancos, usava uma camisola à moda antiga, branca e de colarinho alto. Seus pés estavam descalços. Ela devia ter vindo de uma das portas fechadas no corredor que se espichava diante deles, escuridão adentro. Mas eles não conseguiam ver qual. Por um longo momento ninguém disse uma palavra. Então a mulher continuou: "Se vieram aqui me roubar, eu não tenho dinheiro. Não tem nada aqui para levarem." Steve não sabia que iria fazer algum ruído até depois dela ter escapado. Ela estava horrorizada pela mulher ter pensado que eles eram ladrões. Não, nós achamos que ninguém morava aqui." "Ninguém mora", a mulher respondeu. "Eu sou ninguém." Taylor perguntou: "Você é Kathleen Bilmont?" "Esse nome soa familiar", respondeu a mulher, "mas acho que eu nunca tive um nome." Steve disse: "Sentimos muito, nós já vamos." "Não podem ir ainda", a mulher respondeu. "É noite de Dia das Bruxas, não? Venham se sentar comigo. Tenho alguns bolos que posso dar para vocês." "É isso que vocês querem no Dia das Bruxas, não é? Doces?" Ela sorriu, mas quando fez, seu sorriso fez Steve lembrar do lobo dos contos de fada, uma boca que se esticava para trás, revelando longos dentes caninos. Steve disse rapidamente: "Não, nós..." "Me sinto tão só", a mulher continuou. "Ninguém nunca vem me visitar. Agora tenho minha própria bruxinha e meu próprio feiticeiro me visitando, e nem eles querem ficar." Steve lembrou-se de que eles estavam supostamente vestidos assim e eram caça-fantasmas. Quando se é um caça-fantasma, se alguém o convida para ir mais fundo em uma casa assombrada, não se deve dizer não. Eles seguiram a mulher até um cômodo junto ao saguão. Ele outrora fora um grande cômodo, era perceptível, mas agora estava vazio, exceto por uma lareira despedaçada, um lustre que em algum momento havia caído e sido colocado em um canto, e dezenas de velas que a mulher havia acendido e disposto pelo chão. Eles tinham que andar com cuidado para evitá-las. "Esperem aqui, meus queridos", recomendou ela. E lá estava aquela horrível paródia de sorriso mais uma vez. "Eu já volto." E ela passou por outra porta. Para Toby, que nunca havia estado tão quieto, Steve advertiu:
Não coma nada que ela der a você. Bom, ela não está de lado, então. Tirando ela ser totalmente pirada, provavelmente estamos bem, disse Taylor. A mulher voltou mais rápido do que Steve esperava, carregando uma bandeja com 4 pequenos pratos de porcelana, cada um com o que ela imaginou ser um pedaço de bolo. Era difícil dizer à luz de velas. A mulher os distribuiu e ficaram todos ali sem jeito, segurando-os. Steve, enfim, pensou em uma desculpa. Eu não posso comer glúten, nem meu irmão. Como, querida? Sinto muito, disse Steve. Não faço ideia do que você está falando, disse a mulher. Seja o que for, tenho certeza de que não tem nada dessas porcarias nos meus bolos. Taylor perguntou. Você mora aqui sozinha? A mulher não respondeu por um tempo. Então falou. Acho que antes havia outros aqui comigo. Acho que eu tive uma família um dia. Ao que Toby deixou escapar. Você matou sua família? Steve sibilou. Toby. Mas a mulher voltou seu olhar para ele. Ela o olhou por algum tempo, então sorriu seu sorriso inquietante e respondeu. Acredito que posso ter matado. Pique, pique, pique. Em pedacinhos. Toby ficou boquiaberto. Estou só caçoando, meu bem. Eu não me lembro, mas acho que inventaram histórias sobre mim. Vocês sabem como são cidades pequenas. Já faz tanto tempo. Me dão licença um instante? A mulher se levantou e voltou pela porta da qual havia saído. As crianças ficaram sentadas, paralisadas por um momento. Então Steve olhou para seu bolo. Gente, ela disse. Os bolos, eles agora podiam ver. Eram pelotas pretas de bolor. Um cheiro horrível saía delas e Steve viu algo branco se mexendo no dela. Vermes. Ela soltou um grito baixinho e o derrubou. Então, como se uma corrente de ar tivesse soprado pelo cômodo, embora eles não tivessem sentido nada, as velas se apagaram. Eles não precisaram discutir seu passo seguinte. As 4 crianças dispararam do cômodo de volta ao saguão. Taylor agarrou a porta e deu-lhe um puxão. Ela não saiu do lugar. Tristan tentou. Todos tentaram. Vocês são os caça-fantasmas, disse Tristan. O que a gente faz? Eu não sou realmente uma, admitiu Steve. Apenas quero ser um dia. Na verdade, sou uma bruxa. Para de mentir, Taylor esbravejou. Não tô mentindo. E esse é um vestido de bruxa. Se você é uma bruxa, disse Tristan, consegue nos tirar dessa? Isso seria super útil, afirmou Taylor. Eu nem sei se ela é um fantasma ou não. Eles agora estavam todos falando ao mesmo tempo. Acho que ela é de verdade, uma pessoa. Acho que ela não matou ninguém. Acho que ela matou todo mundo. Eu não sei o que ela é. Eu não ligo pro que ela é. Se ela for um fantasma, não tem como nos machucar. Ela é só que nem um filme que te mostra coisas assustadoras. Esse foi Toby. Era isso que a nossa mãe costumava dizer sobre filmes de terror. Tristan salientou. Isso não é um filme. Todos falaram ao mesmo tempo mais uma vez. Ela é tão velha, não é como se pudesse fazer alguma coisa para nos machucar. Ela consegue se tiver um machado. Aposto que ela nunca machucou uma mosca. Quem é ela, afinal? Será que é ela? Pode não ser ela, pode ser um demônio. A gente podia quebrar uma das janelas naquele quarto e sair por ela. Eu é que não volto lá. Steve se perguntou o que fariam Kev e Lori, os caça-fantasmas, mas a pior coisa com a qual eles já haviam tido que pelejar foi um ponto frio em uma casa ou alguns barulhos assustadores. Porém, isso deu a ela a coragem que precisava. Eu vou, ela disse. A porta da frente provavelmente se fechou com a brisa e trancou. Ela vai ter a chave. Ela se virou e empurrou a porta pela qual eles haviam acabado de passar.
para abri-la. Senhorita Bilmont, chamou ela e ficou surpresa com o quanto sua voz pareceu firme. Isso fez com que se sentisse ainda mais calma. Steve chamou outra vez. Senhorita Bilmont? Ela foi até a outra porta e a abriu. Esperava encontrar algum tipo de cozinha, mas era só outro cômodo grande, escuro e vazio. A mulher estava de pé num canto, junto da janela. Apenas ali, parada, sem fazer nem dizer nada. Steve tentou dizer o nome dela de novo, mas nada saiu. Ela deu alguns passos para dentro do local e sentiu a temperatura cair. Era exatamente como Kev e Lori descreviam em Assombrações Reais. A escuridão pareceu sólida, como se estivesse comprimindo seu peito. Parecia que havia algo errado com a mulher, mais errado que qualquer coisa que eles já haviam observado. Mas ela não conseguia atinar qual era o problema. Por fim, Steve recobrou a voz e perguntou: Você está bem? Naquele momento, a lua deve ter saído de trás de uma nuvem, porque um feixe de sua luz penetrou pela janela e ao longo da figura. Aquela não era a mesma mulher que havia lhes dado as boas-vindas mais cedo. Era uma jovem vestida com roupas de um período de muito tempo atrás. Seu perfil era de uma bela dama, com o cabelo puxado para trás de um rosto impecável, mas ela se postava como um tipo peculiar de tensão. Então ela se virou. Apenas um dos lados era a bela jovem. O outro lado era um horror embasbacante. Aquele rosto, todo aquele lado de seu corpo estava apodrecido. Um olho em uma órbita arruinada, dentes presos a uma estrepitante mandíbula de ossos, um externo nu com pedaços esfarrapados de carne e tecidos moles pendendo dele. Ao redor da figura toda havia uma grande escuridão. Seus olhos se fixaram nela, sua boca se abriu e ela deixou escapar um uivo que pareceu durar uma eternidade. Ela ergueu as mãos e estendeu os dedos, 5 dedos finos, pálidos e impecáveis, e 5 garras ossudas. A coisa voou pelo quarto, a boca cada vez mais aberta, impossivelmente aberta, como se fosse engoli-la inteira. As pernas de Steve não funcionavam, sua voz não funcionava. Eu sou uma bruxa, ela pensou. Eu sou uma bruxa, eu sou uma bruxa. Magia em cada costura. Vou estar com vocês na luz da lua e no vento. O mundo tornou-se preto. Alguém estava chorando. Steve! Era a voz de Toby. A primeira coisa que ela viu foi o rosto dele pairando acima do dela. A seguinte foi o céu noturno atrás dele da lua. Toby interrompeu em lágrimas. Steve se ergueu até uma posição sentada. Eles estavam sentados na calçada, do outro lado do portão da casa Bilmont. Eu a vi, ela disse. A dama de lado. Ela é real. Seja lá o que você viu te deu força super-humana ou coisa assim, narrou Taylor a ela. Eles começaram a falar ao mesmo tempo mais uma vez, mas pelo que conseguiu compreender, ela tinha saído em disparada do quarto, passou pelo saguão onde eles estavam reunidos e deu um puxão na porta como se ela nunca tivesse estado emperrada. Seus pés nem tocavam o chão, Toby comentou. Eles atravessaram o jardim correndo e já tinham passado pelo portão quando ela desabou. Estavam tentando reanimá-la alguns bons 10 minutos. Se você viu a dama de lado? Perguntou Tristan. Então, quem era a mulher que nós encontramos lá dentro? Steve sentia como se alguém tivesse batido sem parar em sua cabeça com uma marreta. Eu não sei, admitiu. Talvez fosse ela em outra forma, tentando nos enganar. Talvez um fantasma. Mas fantasmas não envelhecem. Eu não sei o que fantasmas fazem, afirmou Steve. Toby chorou durante metade do caminho para casa porque estava muito assustado e aliviado, e pelo restante porque havia deixado seus doces para trás. Steve teve que prometer que conseguiria mais gostosuras para ele, e naquela noite ela dormiu no chão do quarto dele. Para que ele não ficasse com medo, ela disse a si própria,
mas na verdade era por conta dela mesma. Ela pendurou seu vestido de bruxa no fundo do armário, onde sabia que ele estaria seguro, mas não conseguia vê-lo. Ela não tinha certeza de que algum dia iria querer olhar para ele de novo. Durante semanas, ela acordava com frequência sobressaltada com a sensação de que alguém havia acabado de escapulir do seu quarto. Com o tempo, o medo se dissipou, embora seu sono ainda fosse intermitente. Na escola, ela, Tristan e Taylor se evitavam. Desconfiava que Taylor tinha dito algumas coisas maldosas sobre ela para outras crianças, porque as pessoas começaram a ignorá-la ainda mais do que o de costume. Tentou escrever algumas cartas para assombrações reais, mas não sabia o que dizer. E, por fim, abandonou o projeto. Na primavera, um feroz tornado rasgou a cidade. Ele arrancou o telhado de um posto de gasolina e quebrou algumas janelas de um colégio, mas pareceu ter uma fúria especial reservada para um local em particular. Steve comprou um exemplar do jornal local, o Arauto de Ellington, que relatou a destruição. Ela recortou a matéria pertinente, que vou ler a seguir. Maior casa de Ellington não existe mais. P.K. Random, da redação. Uma edificação conhecida localmente como a Casa Belmont, que existia em Ellington há mais de 100 anos. Antes disso, em seu lar original e anterior da Inglaterra, recebeu o maior impacto da destrutiva tempestade de ontem. Ventos com velocidades superiores a 240 km por hora irromperam pela cidade, mas foi a Casa Belmont que se mostrou o foco da força da tempestade de ventos muito intensos. As construções próximas saíram ilesas. A Casa Belmont foi habitada por menos do que 3 de seus quase 120 anos em Ellington. As breves residências de seus 2 proprietários e as misteriosas circunstâncias em torno de suas mortes ou desaparecimentos deram origem a rumores de assombrações. A corretora imobiliária Heather Woodrow disse que tentou vender ou mesmo alugar a casa várias vezes em nome de Adam Belmont, um descendente do irmão do ex-senador Nathaniel Belmont, que junto de sua família foi visto na casa pela última vez em 1968. Woodrow diz que, apesar das características notáveis da casa e de sua longa história, os compradores em potencial eram sempre desencorajados por uma sensação ruim que afirmavam ter quando a construção lhes era mostrada. Eu mesma nunca senti nada disso, Woodrow reconheceu. Creio que eles provavelmente escutaram histórias e isso influenciou como se sentiam a respeito da casa quando vinham até aqui para visitá-la. Mesmo assim, era de se pensar que algumas pessoas achariam divertido viver em uma casa assombrada. Acho que ela nunca encontrou os compradores certos. A Casa Belmont foi trazida para os Estados Unidos em 1899 por Ralph Brightman, um barão das estradas de ferro que desejava um castelo para sua esposa. É provável que se Brightman ou sua esposa tivessem feito alguma pesquisa sobre a casa, que estava aninhada nas profundezas do interior de Devon, e foi vendida por uma ninharia para o rico americano com a condição de que ela fosse transferida, mas não destruída, eles teriam escolhido uma morada diferente. De acordo com a Sociedade Histórica Local, a casa, que foi construída no século XVII, há muito era o foco de histórias sobre nobres abrastados se aventurando em ritos ocultos. Uma antiga lenda em particular se referia a uma entidade conhecida localmente como a Dama de Lado. Meio mulher e meio demônio, ela se atraía por pessoas com uma beleza sobrenatural antes de se virar e revelar sua outra metade demoníaca. Dizem que muitos viajantes exaustos desapareceram nas redondezas da casa, que estava abandonada há décadas na época em que Brightman a adquiriu. Ao longo dos anos, houve esforços locais de tempos em tempos para que a cidade de Ellington comprasse a casa e a usasse para eventos comunitários, mas esses planos sempre empacavam. Agora, o peculiar marco de Ellington não existe mais. Steve guardou a matéria dobrada na gaveta de sua escrivaninha. Ela voltou para o site do Assombrações Reais algumas vezes para reler a história ali, mas não foi capaz de encontrá-la novamente. Algumas semanas após o tornado, foi de bicicleta até o local da Casa Belmont numa tarde de domingo. Uma equipe de demolição estava claramente trabalhando para limpar e rebocar os destroços
que a tempestade deixara. Seu equipamento, um trator de esteira e uma retroescavadeira com um longo braço amarelo entortado em direção ao céu, estava em meio a montes de destroços ordenadamente empilhados. Não havia sobrado nada que pudesse ser reconhecido como uma casa. A fúria da tempestade tinha sido precisa e meticulosa. Ainda assim, havia algo de estranho no ar onde antes havia estado a casa. Um vazio, como se o vácuo pudesse ter uma presença e uma forma. Steve deixou sua bicicleta na calçada e ignorou a sinalização alertando para manter distância da propriedade. Ela foi até onde se lembra que o alpendre ficava. Deu alguns passos adiante para o corredor, para a sala com as velas e o terrível local onde tinha visto a dama de lado. Desde o tornado, um pensamento a assombrava e ela não conseguia fazê-lo ir embora. A tempestade podia ter destruído a casa, mas e se em vez de destruir a dama de lado com ela, o vento a tivesse espalhado por toda a parte, libertando-a das paredes que a mantiveram cativa por séculos? E se agora a dama de lado pudesse estar em qualquer lugar que quisesse? Uma sombra se moveu pelo sol e esfriou o calor do dia de primavera. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É uma historinha grande, né? E é isso. Obrigada e tchau, tchau.